O Doutor MS desta semana traz um assunto que diz respeito não só às famílias, mas à sociedade em geral. E quem nos fala sobre esse assunto é a doutora Lauane Volpe Camargo, especialista em direito de família. Afinal, o que é e como funciona a tão falada guarda compartilhada? Bom, a guarda compartilhada é o modelo mais adequado de convivência entre pais e filhos que não estão mais juntos. Então, quando o casal se separa, se divorcia, ou quando esse casal nunca convive junto, é preciso se identificar a melhor forma de convivência com os filhos. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos a guarda unilateral. Isso quer dizer o quê? Um genitor ficaria responsável pelos cuidados diretos e pela convivência mais ampla com o filho, e o outro genitor ficaria como um visitante. E esse formato bastante tradicional começou a apresentar alguns vícios, no sentido de que a criança ela precisa do convívio tanto do pai quanto da mãe. Num primeiro momento, então, a possibilidade de fixação de guarda compartilhada era uma opção das partes. Quando se diz guarda compartilhada, se quer dizer que as decisões do casal em relação à criança é que serão compartilhadas, não a moradia da criança. E essa é a grande discussão atual, porque alguns pretendem dividir o tempo de forma igualitária que passarão com a criança, o que exigirá que a criança tenha duas residências. Porém, quando essa criança tem uma idade, até uns 10 anos, isso não é recomendável. O que os psicólogos dizem é que a criança ela precisa ter uma sensação de ninho, ou seja, uma casa, uma residência, um quarto, um lugar onde ela vai fazer tarefa, um lugar onde ela vai guardar a escova de dente, um lugar onde ela vai ter os brinquedos, onde ela vai dormir. E aí o outro genitor, então, participaria mais, conviveria mais com essa criança. Mas não é uma alternância de guardas. Então, guarda compartilhada é um instituto que se objetiva dividir as decisões que o casal tem de tomar em relação à criança. Um genitor deixa de ser o exclusivo protetor e guardião daquela criança. Porém, isso não quer dizer que a gente vai dividir o tempo e a moradia dessa criança com esses genitores. Não, o Código de Processo Civil, ao regulamentar o procedimento de separação e também a partir de 2016, o Código de Processo Civil de 2015 regulamentará o divórcio, que hoje é regulamentado pela Lei do Divórcio, diz que é obrigatório no processo de separação ou de divórcio em que haja menor, que essas questões referentes ao menor, ou de guarda, de visitas e de alimentos, seja assim formalizado. Isso, inclusive, é exigido, por exemplo, no momento que os genitores vão viajar com a criança, é exigido um documento no momento de um atendimento no posto de saúde, então é necessária a formalização. Porém, o que nós temos de novidade é que essa formalização, ela não precisa mais se dar exclusivamente por meio de um processo litigioso. O casal, ele pode, de comum acordo, o que é o mais indicado, de forma consensual, decidir como será essa guarda e pedir ao judiciário apenas a homologação, E aí será obrigatória a participação do Ministério Público. A oitiva do Ministério Público é obrigatória sempre quando nós tivermos interesses de menores. Então é obrigatória essa formalização, mesmo que seja consensual. Exatamente, eles precisam formalizar. Não houve uma separação, não houve um divórcio, porque não houve um casamento, não houve a dissolução de união estável, porque não houve uma união estável, eles têm um filho em comum. E aí eles precisarão documentar. As escolas pedem um documento onde se diz ali quem é o responsável por aquela criança, porque a gente tem que lembrar também que às vezes não são os genitores. A guarda ela pode ser exercida também pela família estendida, como no caso dos avós, Então, o poder público, em
vários momentos, em várias situações, ele exigirá dos responsáveis essa documentação. Olha, na verdade a gente vai ter que analisar o caso concreto, porque é lógico que o ideal é que esse pai conviva com essa criança. Mas veja bem, a gente precisa analisar, por exemplo, a idade dessa criança, né? Porque a gente sabe que um pai que fica 6 meses distante e depois, de forma abrupta, pretender que essa criança se adeque para ele dormir 1 semana, 15 dias com ele, né? Isso tudo pode ser benéfico ou pode ser prejudicial, né? Por outro lado, as férias escolares da criança devem ser observadas. E aí, vamos imaginar que a mãe também trabalhe e a mãe também terá o direito de desfrutar uma parte dessas férias com aquela criança. Então, nós temos que analisar muito caso a caso. O que a gente observa é que existe um padrão de divisão realmente, né? Aquele período de férias de julho, metade então seria para a criança usufruir o tempo com a mãe, a outra metade com o pai, e as férias mais longas do final do ano também, né? O que é importante a gente deixar bem claro, né, para todos os ouvintes é que qualquer questão que envolva a criança, o que deve ser considerado é o melhor interesse da criança e não o melhor interesse do pai, nem o melhor interesse da mãe. Nós temos que buscar sempre o que é o melhor para a criança, né? A criança, ela precisa ser aí a tutela, né, dos interesses da criança, que merecem ali ser observados e resguardados. Então a gente precisa muito analisar o caso concreto. Mas questão de férias, o pai tem sim o direito de desfrutar e a mãe também. Hoje, as questões de guarda e também questões de visitação, elas têm se mostrado a melhor forma para se buscar a solução hoje é a mediação. Porque este modelo que nós temos de um processo litigioso, onde nós temos de um lado a mãe litigando, lutando, brigando com o pai como partes adversárias no processo, que não conversam, que não se comunicam e que deixam para o judiciário resolver este problema, isso não tem se mostrado eficaz. Então nós temos hoje um outro modelo de solução de conflitos, que é a mediação, que atualmente já está implementado no Poder Judiciário, né? Todos os mediadores, eles são treinados pelo Conselho Nacional de Justiça e a partir de 2016, então, com a vigência do novo Código de Processo Civil, todo e qualquer processo de direito de família que for distribuído no fórum, obrigatoriamente terá que passar por uma fase de mediação. E o que é essa mediação em brevíssimas palavras? É justamente a implementação de técnicas para se resgatar o diálogo entre esse pai e essa mãe. Ninguém nesse mundo é melhor do que o pai e a mãe para decidir como a vida deles deve girar em torno daquela criança. O juiz, ele não sabe a realidade daquele casal, né? Cada família tem as suas regras, cada família tem o seu formato, cada pessoa, né, tem os seus princípios. Então é muito difícil o judiciário conseguir criar um padrão que se adeque a todas essas famílias, a todos esses formatos de famílias. Então o que o Poder Judiciário está fazendo, né, e cada vez se aprimora mais, é justamente criar técnicas que possibilitem que este pai e essa mãe decidam juntos, de forma consensual, qual a melhor maneira que eles lidarão com essa criança estando pai e mãe separados, porque a gente sabe que o ideal é que esse pai e essa mãe estejam juntos, né? Então esse é um problema recente, esse é um problema da nossa sociedade moderna, né? Desde quando houve aí esse número enorme de divórcios ou de famílias que sequer passaram por um momento de convivência numa casa. Então é um problema novo e a sociedade está se adequando, mas ninguém melhor do que o pai e a mãe, através de um processo de mediação, encontrar a solução para esse conflito. Nós temos várias novidades, mas realmente a
mais importante para o direito de família é o procedimento de mediação. Porque nós temos que ter em mente, todo operador do direito que atua na área da família tem que ter a sensibilidade de que ali nós não temos adversários. E o modelo formal litigioso de um processo trata as partes como adversários, um brigando com o outro, né? E o direito de família é diferente. Então nós temos uma família, pessoas que estão ligadas para o resto da vida, que passam por um conflito. E aí a mediação, ela tem se mostrado eficaz, porque as pessoas elas entram muitas vezes numa sala, né, do fórum sem se falar, né? E aí, com esse tratamento dado pelo Poder Judiciário, elas saem dali já próximas e aí elas conseguem conversar e é realmente através da conversa que essa solução vai ser encontrada, né? Principalmente quando tem criança, quando temos menores envolvidos. Mas mesmo que não tenhamos menores envolvidos ali, vamos supor um casal que está só discutindo partilha de bens, os filhos são maiores. Aquele processo litigioso entre aquele casal traz reflexos para os filhos maiores, para os netos, né? Então, quer dizer, é algo que merece uma atenção. E o Código de Processo Civil 2015 agora, né, sancionado agora no dia 16 de março, ele traz a mediação como obrigatória, é uma fase inicial nos processos de família. Então, acho que nós vamos ter aí uma nova era, uma nova geração e um grande avanço para o direito de família. Eu gostaria muito de agradecer o convite, né? É sempre um grande prazer poder conversar sobre o direito de família, né? Justamente refletir sobre o direito de família, né? A sociedade ela evolui muito rápido, né? E o direito de família ele está sempre correndo atrás da sociedade e a gente tem que estudar o direito de família com responsabilidade e juntos, né, todos os operadores do direito, a sociedade, os psicólogos, os assistentes sociais, né, nós precisamos conversar e buscar o melhor caminho. Então essa é uma oportunidade, né, que eu vejo que tem justamente essa finalidade, refletir o direito de família. Então eu gostaria muito de parabenizar, né, o programa e agradecer mais uma vez esse convite tão carinhoso de vocês. Obrigada.